Unidade 1. Sociologia. Sua gênese. Aula 2.1. Conteúdo. A sociologia e a desigualdade social. Habilidade. Identificar as expressões do fenômeno da desigualdade social nas sociedades humanas. Boa noite, queridos alunos, caros professores e professoras. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho aqui na nossa reflexão sobre sociologia. Mas, para darmos início, vamos então aí para a nossa revisão. Vimos então que a sociologia é uma ciência da modernidade, não é isso? Então, na visão de Ottaviani, sociólogo brasileiro, as transformações ocorridas na Europa no decorrer dos séculos XVIII e XIX trouxeram várias e novas questões para a sociedade nascente, principalmente porque houve uma abertura para novas ideias, como o liberalismo, o romantismo e outras, vislumbrando novos paradigmas, certo? Muito bem. Continuando, todas essas transformações engendraram novas relações sociais que se fazia necessário serem estudadas, mas que a filosofia política, a história, já não dava conta. Daí o surgimento de uma nova ciência, a sociologia, para buscar respostas a essas novas questões que estavam surgindo, certo? Nós trabalhamos aí com os chamados sociólogos clássicos. Quem são eles? Destacam-se como primeiros sociólogos a buscar a compreensão das mudanças que ocorriam no mundo do século XIX. Autores como Auguste Comte, Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Cada sociólogo, a seu modo, procurou dar uma resposta às demandas que nasciam com a modernidade. Certo? Muito bem. Também nós falamos de dois conceitos interessantes, que é o antropocentrismo e o teocentrismo. Então, a modernidade coloca o homem, o homem e mulher, diante de si, o que abalou sua relação com Deus. Então, a modernidade traz o antropocentrismo em contraposição ao chamado teocentrismo, certo? Exatamente. Então, agora nós vamos começar o nosso tema de hoje, chamando o nosso desafio do dia. Vejam lá, nós temos aí uma imagem e um texto que diz o seguinte: temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Essa fala é de Boaventura de Souza Santos, um sociólogo português. E aí vamos então para o nosso desafio. A partir do momento que você vai ler com atenção a gravura e o texto, a que conclusão podemos chegar? Então vamos aí pensar nisso e vamos então agora para o tema que será desenvolvido na aula de hoje. Vamos então falar da desigualdade social. Mas, antes de falarmos da desigualdade em si, vamos dar uma dissecada no termo desigualdade. A palavra desigualdade ela é formada de des, que é o prefixo que indica oposição, mais igualdade, do latim equalitas, aquilo que é igual. De equalis, que é idêntico, uniforme. De equus, que significa parelho, justo, certo? Então, essa é a palavra desigualdade sendo aí mostrada nos seus mínimos detalhes, nos seus pedacinhos aí, para você entender o significado dela, certo? E aí, então, nós vamos agora para trabalhar a desigualdade social. O que é isso? O que é desigualdade social? Então, o tema da desigualdade está presente em todas as sociedades, desde tempos remotos, variando apenas em sua intensidade. Porém, é parte das relações sociais a desigualdade. Ela determina o lugar aos desiguais, seja por questões econômicas, questões de gênero, de cor
de crença ou de círculo ou grupo social, certo? Olha, nós temos uma imagem ali que está mostrando, né, o pai e o filho, e o filho diz assim: pai, eu quero morar naquele mundo. Veja lá, estão no mesmo mundo, mas estão separados em mundos diferentes, não é isso? Então vamos continuar a nossa reflexão aí sobre desigualdade social. Então a desigualdade, né, ela determina o acesso das pessoas a direitos básicos como educação e saúde de qualidade, trabalho e remuneração, moradia, boas condições de transporte e locomoção, justiça e acesso ao consumo e outras coisas aí. Então, isso, quando você não tem acesso a isso, isso determina então a desigualdade social, certo? Muito bem. E aí nós vamos trabalhar agora alguns pontos dessa desigualdade. Então, a desigualdade é um conceito que afeta principalmente, a desigualdade social é um conceito que afeta principalmente, né, os países não desenvolvidos e subdesenvolvidos, onde não há um equilíbrio, né, no padrão de vida dos seus habitantes, seja no âmbito econômico, seja no âmbito educacional, profissional, de gênero ou os demais que a gente já falou aí, certo? Muito bem. A desigualdade é um problema social presente em todos os países do mundo, decorrente da má distribuição de renda e, ademais, pela falta de investimento na área social. Então, isso causa a desigualdade, né? Causa aquela situação que nós vimos lá na imagem anterior, certo? Muito bem. Então, a desigualdade social é um guarda-chuva, né, que compreende diversos tipos de desigualdades, desde a desigualdade de oportunidade, né, de resultado, até desigualdade de escolaridade, de renda, de gênero e etc. Certo? Então, isso é a desigualdade. E nós vamos então refletir, discutir, pensar se nós vivemos numa sociedade desigual ou não. Será que nós vivemos realmente numa sociedade desigual? Será que nós temos oportunidades? Será que as oportunidades elas são para todos? Vamos então, aí, no decorrer da nossa aula, a gente vai refletindo e vendo esse tema, certo? Muito bem. A desigualdade consiste em diferença de acesso, vejam lá, de indivíduos e grupos sociais aos bens materiais, a direitos e a recompensas que a vida em sociedade propicia, como, por exemplo, direito a serviço de saúde, né, e compensações salariais por trabalho executado. Então, tem gente que trabalha, recebe um salário bem alto e outros recebem um salário muito baixo. Às vezes, entre mulher e homem, e também entre homens, só por questões de escolaridade e tal, você já tem salário menor, não é isso? Então, essa diferença ela está aí presente no nosso dia a dia, certo? Muito bem. Vamos então continuar a nossa reflexão, mostrando que essa desigualdade ela se mostra na prática. Vejam aqui, nós temos aqui dois mundos, embora estejam muito próximos, né? Então, o fenômeno da desigualdade é algo que vem ocupando tempo, né, de teóricos e pensadores, desde épocas remotas. As pessoas ficam discutindo esse tema, é um tema que ele está aí sempre vindo afora. Por que numa sociedade, né, tem pessoas que têm tudo e tem pessoas que não têm nada? Por que isso? Né? Por que acontece isso? Então, os pensadores, os teóricos, eles ficam aí discutindo, ficam pensando, ficam refletindo nessa questão, certo? Então, vamos lá. Para muitos desses pensadores, desses teóricos, a origem da desigualdade está na concentração do dinheiro. Então, o dinheiro fica na mão de poucos, né? Então, isto está na má distribuição de renda. O que é a má distribuição de renda, professor? É exatamente
quando uns têm um salário baixo e outros têm um salário muito alto, né? Por exemplo, um jogador de futebol ganha milhões, né? Ou um trabalhador que trabalha na construção civil, que produz, o agricultor, ganha aí um salário mínimo. Então, a diferença é muito grande. Então, é aí que vai gerando essas desigualdades, certo? Muito bem. A maior parte da riqueza fica concentrada nas mãos de uma parcela muito pequena da população, o que, né, os demais resta apenas uma miséria, como nós acabamos de falar na questão do salário mínimo. E pior ainda, quando as políticas governamentais, como nós vamos ver, elas não são de distribuição de renda, de melhoria da qualidade da renda das pessoas. Elas vão achatando, elas vão congelando os salários, e aí essa disparidade ela vai tender a crescer cada vez mais, certo? Então, nós vamos ver agora algumas causas dessa desigualdade social. Quais são as causas? Vejam lá. Primeiro, nós já falamos, mas a gente vai reforçar. A má distribuição de renda. Então, ela vai concentrar o poder, né, o poder econômico na mão de poucos. A má administração de recursos, principalmente recursos públicos, que muitas vezes sai pelo ralo, não é isso? As pessoas, os governos não priorizam a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, como os grupos, as elites econômicas, elas se apropriam do poder político e, a partir daí, elas vão usando o próprio Estado em benefício próprio, para enriquecer aqueles que já têm, em detrimento da população mais carente, da população que tem uma condição de vida menor, inferior, certo? Outra causa da desigualdade é a lógica do mercado do sistema capitalista, né? Quanto mais lucro para as empresas e os donos de empresas, melhor. Então, isso vai gerar essa desigualdade, né? Se o patrão pode pagar 2 salários mínimos, mas ele vai pagar 1, né? Ele vai optar por pagar isso. E quando se cria, por exemplo, condições nas próprias leis estatais, né, o próprio Estado cria leis como, por exemplo, aí a reforma trabalhista, que nós tivemos ano passado. Essas reformas, elas estão sempre em detrimento da classe trabalhadora. Agora nós estamos aprovando no Congresso a lei da Previdência, né, a reforma da Previdência Social, que também, segundo os estudos aí dos especialistas, penaliza os menores, aqueles que ganham menos, aqueles trabalhadores que ganham um salário menor. Não é isso? Então não se mexe nos privilégios. Então isso vai aumentando cada vez mais essa disparidade. Falta de investimento nas áreas sociais, em cultura, em assistência às populações mais carentes, em saúde e em educação. E, encerrando, a falta de oportunidade de trabalho. Se você não tem emprego, como você vai ter salário? Se você não tem salário, você vai viver miseravelmente, né? Então, essas condições aí, essas são as causas, as principais causas da geração dessa desigualdade. E aí nós vamos ver agora onde que essa desigualdade se manifesta de forma prática, de forma material, certo? Vamos lá, então? Então, vamos falar sobre desigualdade de gênero. É necessário a gente retomar um pouco ao termo patriarcado para a gente compreender a violência contra a mulher e a desigualdade de gênero. O que significa patriarcado? Patriarcado vem de patris ou de pai, ou seja, uma estrutura não natural, uma construção histórica, social, onde nós temos a figura masculina e a figura feminina. E a figura masculina seria hegemônica, ou teria o poder sobre a figura feminina. É daí que surge toda a desigualdade de gênero, inclusive a violência contra a mulher, quando a mulher é objetificada, coisificada. Eis aí o fundamento da desigualdade de gênero. Muito bem, então aí nós vimos a desigualdade se manifestando aí materialmente na desigualdade de gênero, não é isso? E aí nós vamos agora
ver a desigualdade racial, como que ela se manifesta aí também. Vamos falar sobre a discriminação racial. A discriminação racial é um problema muito sério no mundo, no Brasil, em todos os lugares. Como que se dá a discriminação racial? Toda vez que você, que eu, que qualquer pessoa fala mal de alguém por causa da sua cor, por causa da sua raça, ou toda vez que você se afasta de alguém por causa disso, toda vez que você discrimina as pessoas, não dá espaço para as pessoas, ou tem raiva muitas vezes da pessoa por causa da sua raça e da sua cor, você está cometendo uma discriminação racial. Isso se dá onde? Na universidade, nas escolas, em todos os espaços onde as pessoas são rejeitadas e discriminadas. Muito bem. Então, o professor Luiz trouxe aí a desigualdade racial, não é isso? Então, a gente vive esse processo de desigualdade social, né, que vai aí, começa na escola, no emprego, na moradia, é isso? E vai aprofundando esse problema aí da desigualdade de raça, né? A gente nem podia trabalhar essa questão de raça, porque nós temos apenas uma raça, nós somos a raça humana, mas as pessoas tendem, né, a colocar essa questão e isso vai, então, se aprofundando. E aí nós temos, por exemplo, a questão da pobreza, né, do analfabetismo, que está presente aí nessa questão também, certo? Vamos ver agora mais uma desigualdade, que é a desigualdade de classes. Quando a gente fala de desigualdade de classe, a gente está falando dessas diferenças aí entre a ocupação que as pessoas possuem dentro de uma mesma cidade, o emprego, né, o tipo de profissão, a renda que essas pessoas possuem, enfim, a posição que elas ocupam, né, nessa sociedade, principalmente relacionado ao dinheiro, à questão financeira mesmo, né? Uma pessoa de alta renda em uma cidade, ela consegue circular por mais espaços, ela consegue comprar mais coisas. Uma pessoa de baixa renda vai ter uma série de dificuldades nesse sentido, vai deixar de ocupar determinados espaços, consumir em determinados lugares, ter determinados equipamentos eletrônicos, roupas de marca e tudo mais. Então isso já vai gerando uma separação entre pessoas que podem utilizar tal serviço, tal produto, e pessoas que não podem utilizar esse tipo de serviço por conta da questão financeira. Então, existe dentro de uma mesma cidade essas diferenças relacionadas a isso, o que acaba gerando uma série de problemas, uma série de preconceitos com relação à capacidade financeira que as pessoas possuem. Muito bem. Então, aí o professor Jefferson, professor de Geografia nosso aqui do Centro de Mídias, né, traz essa discussão sobre a desigualdade de classes. É isso? Então, considera-se a desigualdade de classe, ela vai considerar a ocupação profissional, a escolaridade, a riqueza, os bens, a renda das pessoas. É isso? Então, a sociologia weberiana, ela acredita que as classes sociais estão ligadas aos privilégios, né, e prestígios, sendo uma forma de estratificação social. Vai estratificar, vai dividir a sociedade, né, entre quem tem e quem não tem. Já Marx, ele vai dizer o seguinte, que existe apenas duas classes sociais, né, a dos donos dos meios de produção e a dos trabalhadores. Então, os donos dos meios de produção ele chama de burguesia e os trabalhadores ele chama de proletariado, certo? Então, vejam, então nós trouxemos aqui os três aspectos principais onde a desigualdade social se manifesta. A desigualdade de gênero, a desigualdade de raça e a desigualdade de classes, certo? Muito bem. Então a gente vai continuar nessa reflexão aí, trazendo sempre, trabalhando sobre a questão das desigualdades, né, da desigualdade na sociedade. Por isso chama de desigualdade social, certo? Muito bem. Vamos ver um VT que vai também mostrar dados que comprovam, né, que essa desigualdade está presente na nossa sociedade. Desigualdade econômica, de gênero e raça. 16 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza e, segundo o Banco Mundial, esse número deve aumentar. 6 brasileiros concentram a mesma riqueza que a metade da população mais pobre. Apesar das conquistas sociais nos últimos anos, o Brasil continua como um dos 10 países mais desiguais do planeta.
Segundo o levantamento feito pela organização Oxfam, um trabalhador que recebe um salário mínimo por mês levaria 4 anos de trabalho para ganhar o mesmo que o 1% mais rico ganha, em média, em um único mês. Caso o ritmo de inclusão no mercado de trabalho prossiga da forma como foi nos últimos 20 anos, as mulheres só terão os mesmos salários dos homens no ano de 2047. E apenas em 2086 haverá equiparação entre a renda média de negros e brancos. Esse dado é especialmente preocupante, já que mais de 50% da população brasileira se declara negra ou parda. E hoje, 80% das pessoas negras ganham até 2 salários mínimos. Então, esse vídeo ele traz para nós o quê? Ele traz dados que vão comprovar, né, que a desigualdade social ela está presente no mundo e também presente na sociedade brasileira, que a gente vai aprofundar esses dados daqui a pouco, mostrando individualmente. Mas agora vamos tratar da questão da desigualdade social no mundo. O mundo ele também é desigual, não é isso? É um fato essa disparidade, essa divisão, né? essa desigualdade social entre diferentes continentes, países, regiões, estados e até mesmo cidades. Então, essa desigualdade ela também está presente no mundo. Existem países mais ricos, países mais pobres, né? Continentes mais ricos, como por exemplo o continente europeu, né? E o continente africano, que é um continente pobre. Pobre, as pessoas são pobres, o continente em si, as riquezas naturais do continente, são abundantes, porém a população vive miseravelmente. O continente latino-americano, nosso continente americano também, ele é um continente rico, mas a população que aqui vive é uma população que vive em situação também muito difícil. É isso? Nós estamos vendo agora na televisão aí o que está acontecendo no Chile, no Equador, né? A população indo para as ruas, se revoltando contra essa situação de desigualdade que eles estão vivendo, certo? Muito bem. Vamos então continuar aí sobre a questão, olha aí, só para a gente ter uma ideia da questão da desigualdade no mundo. Vejam lá, 42 bilionários do mundo têm nas mãos a riqueza da metade da população mundial. Gente, preste atenção. Não é 42 mil, não, é 42 pessoas. 42 pessoas têm nas suas mãos a riqueza da metade da população mundial, que é 3,7 bilhões de pessoas. Vocês já pensaram nisso? Vejam lá, né? Então, a gente, como falou anteriormente, a desigualdade social ela é consequência da má distribuição de riqueza. Fato constatado na maioria dos países, como nós estamos vendo aí, certo? Vamos continuar então, mostrando esses dados. Vejam lá, ó, 1% mais rico do mundo tem nas mãos a riqueza de 99% das pessoas. Parem para pensar. Olha esses dados, reflitam neles. 1% da população, 1% mais rico, né, da população mais rica, aqueles mais ricos, eles têm 99% da riqueza do mundo. Já pensaram nisso? Né? A gente se assusta quando a gente vê esses dados, não é isso? Vamos lá, continuando. Vejam lá, nos Estados Unidos, 3 pessoas mais ricas, né, elas têm mais do que a metade da população, isto é, 160 milhões de pessoas. 3 pessoas, gente. 3 indivíduos têm o que a outra metade da população tem de riqueza. Isso é desigualdade, né? Isso essa desigualdade que a gente tem visto que está, e pior que ela está aumentando, né? Está aumentando cada vez mais. Então, é uma situação difícil, né? Que a gente tem que observar e tem que refletir, certo? Então, vamos então continuar a nossa reflexão aí. Então, segundo dados do Banco Mundial, aproximadamente 22% da população mundial vive com menos, né, de 1,25 dólares por dia.
e 44% ganham menos de 2 dólares por dia. Não é isso? Esse PPC significa paridade do poder de compra, né? É um dado que os organismos usam, né? Vejam lá, como é que se vive com 2 dólares por dia? Vamos continuar? De acordo com essa metodologia utilizada, 66% da população global se inclui na subdivisão anteriormente mostrada que nós mencionamos aqui no nosso vídeo, não é isso? Certo? Vamos lá. Continuando. Os países nos quais esses índices se apresentam mais alarmantes são os da América Latina, como nós falamos, sul da Ásia e principalmente da África subsaariana, a África chamada África Negra, certo? Muito bem. Continuando aí a nossa reflexão, vejam lá. Agora nós vamos tratar da desigualdade no Brasil. Vejam lá. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Infelizmente, nós temos esse título aí, esse título que é um título que nos envergonha. Vejam lá, 6 bilionários do Brasil têm a mesma riqueza que 100 milhões de brasileiros mais pobres. 6 pessoas aí, ó, têm a riqueza de 100 milhões. Não é fácil não, né? Vamos lá então, continuar? 5%, né? Em 2005, o Brasil figurava, segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, como a 8ª nação mais desigual do mundo. E isso piorou. 5% mais rico do Brasil tem o mesmo do que os outros 95% da população. Então vejam lá que são dados muito fortes, não é isso? Continuando. Vamos lá. O índice Gini, né, o Gini, diz que esse índice mede a desigualdade de renda. Ele divulgou em 2009 que a do Brasil caiu de 0,58 para 0,52. Isto é, quanto mais próximo de 1 você está, maior a desigualdade. Porém, esta é ainda mais gritante, não é isso? Então vejam lá, um trabalhador que recebe salário mínimo precisa trabalhar 19 anos sem gastar um centavo para ganhar o que ganha os 0,1% dos mais ricos no nosso país, que eles ganham por mês. Isso é desigualdade, não é isso? Muito bem, então nós vamos chamar aí o nosso colega, o nosso Djurquinha, que participa com a gente aqui das nossas aulas, para nos explicar o que é esse índice Gini, não é isso? Vamos lá então, Djurquinha, explica para nós aí o que significa isso aí. Vamos lá? Professor, o índice de Gini foi criado pelo matemático italiano Conrado Gini. É um instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. O valor 0 representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. Muito bem, Djurquinha. Obrigado aí pela sua colaboração, por nos explicar o que significa aí o índice Gini, tá bom? Muito obrigado e até daqui a pouco. Você vai voltar aí para colaborar conosco. Muito bem. Então, vamos continuar aí a nossa reflexão, falando da desigualdade social. Então, a desigualdade no Brasil, em alguns números. Segundo a ONU, a ONG Oxfam Brasil, o Brasil passou de 9º para 10º colocado entre os 189 países mais desiguais do mundo. Ainda segundo a Oxfam Brasil, a desigualdade vinha caindo desde 2002, porém, a partir de 2016, essa queda foi interrompida. A gente sabe o que aconteceu aí em 2016, no país, toda aquela problemática que o Brasil viveu, a problemática política de derrubada,
de governo e tal, e etc. De acordo com a instituição, o número de pobres aumentou pela terceira vez consecutiva, um crescimento de 11%, em 2017, atingindo 7,2% da população, isto é, 5 milhões de brasileiros, certo? Muito bem. Vamos então aí ver mais um vídeo sobre a questão da desigualdade no Brasil. Vamos ver lá, vejam aí. Olha, 80% da população, isto é, 165 milhões, vive com uma renda inferior a 2 salários mínimos por mês, enquanto os 5% mais ricos recebem o mesmo que os outros 99%. Então, o 1% mais rico recebe 25% da renda nacional e 6 brasileiros têm o equivalente a 100 milhões de brasileiros. Isso é desigualdade e está presente aí na nossa tela, aí nos nossos dados, não é isso? Muito bem. Vamos então continuar. Vamos então falar aí de alguns, continuando esses números. De acordo com o Banco Mundial, esse grupo de brasileiros sobrevive com uma renda de até 1,90 dólares por dia, o que equivale a 7,3 dólares reais por dia. Você sabe o que é viver com R$ 7,330, né, por dia? O que você compra com isso? Certo? Muito bem. No Brasil, a renda dos 10% mais pobres teve uma queda de 9% de 2016 para 2017. Em média, o ganho dessa população era de 217,63 por mês e passou para 198,03 em 2018. Isso significa que a desigualdade aumentou, certo? Muito bem. Continuando. Enquanto isso, o ganho de 10% dos 10% mais ricos da população cresceu, atingindo 9.519,10 centavos mensais, né, em média. Os 10% mais ricos aumentaram a sua renda. Continuando, de acordo com a ONG, a organização não governamental, a Oxfam, o rendimento médio do 1% mais rico é 36,3% maior do que o rendimento dos 50% mais pobres aqui no Brasil, certo? Muito bem. E aí a gente vai mostrando, né, essa questão dessa desigualdade, esses números que estão aí para a gente analisar, né? Então, os dados levantados pela Oxfam mostram que em 2016 as mulheres ganhavam o equivalente a 72% do salário dos homens, número que recuou para 70% em 2017. A renda média das mulheres em 2017 era de R$ 1.798,72 e dos homens R$ 2.578,15. Em 2017, entre os 50% mais pobres, os negros tiveram sua renda reduzida em 2,5%, enquanto seus salários eram de 658, o dos brancos mais pobres era de R$ 965 mensais, em média, um crescimento de 3%. Certo? Vamos lá, então, continuando aí, né, o patrimônio somado dos bilionários brasileiros chegou a 549 bilhões em 2017, num crescimento de 13% em relação ao ano anterior. Ao mesmo tempo, os 50% mais pobres do país viram sua fatia da renda ser reduzida ainda mais, de 2,7 para 2. Então, o Brasil tem o Brasil tem hoje 5 bilionários com um patrimônio equivalente ao da metade mais pobre da população brasileira. Certo? Muito bem. Então, aí a gente vai fechar aí com um VT que vai mostrar, reduzir e resumir esses dados aí. Olá,
Pela primeira vez em 15 anos, a diferença de renda parou de diminuir, o Brasil caiu no ranking mundial e hoje é o 9º país mais desigual do mundo. É o que revela o novo relatório da ONG Oxfam, com base na pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE. De 2016 para 2017, enquanto a renda dos 10% mais ricos aumentou em média 6%, a renda da metade mais pobre da população diminuiu 13,5%. Em média, ela ficou em menos de um salário mínimo. Para o Banco Mundial, uma pessoa é pobre quando vive com cerca de R$ 7 por dia. Em 2016, o país tinha 13,3 milhões de pobres, número que subiu para 15 milhões no ano passado. O documento mostra ainda que, pela primeira vez em 23 anos, cresceu a diferença na renda de homens e mulheres. Enquanto em 2016 elas ganhavam 72% da remuneração deles, em 2017 a diferença passou a 70%. A equiparação de renda entre negros e brancos continua estagnada. No ano passado, os negros ganhavam cerca da metade da renda dos brancos. Em 2016, esse percentual era de quase 60%. Por causa disso, o Brasil caiu uma posição entre os países mais desiguais do mundo. Muito bem. Então a gente vai continuar aqui refletindo nesses dados, né, e mostrando as causas, né, do aumento da desigualdade. Então, segundo a Oxfam, né, isso aconteceu no Brasil por conta da Emenda Constitucional 95, que congelou os gastos públicos por 20 anos, não é isso? E, segundo o estudo das Nações Unidas sobre a extrema pobreza, né, e o chamado desenvolvimento humano, o DH, em vez de melhorar o déficit público, o congelamento tem aprofundado a desigualdade socioeconômica no Brasil, certo? E, de acordo com o relatório, o volume de gastos sociais no Brasil voltou ao patamar registrado em 2001. Então, o que se investe hoje era aquilo que se investia em 2001. Isso mostra aí, né, todo esse problema que nós estamos vivendo aí da desigualdade e o problema também da estrutura, né, do fator da estrutura tributária. No Brasil, se cobra impostos dos trabalhadores e não daqueles que têm, dos rentistas, daqueles que recebem lucros e dividendos, certo? E aí nós vamos então chamar o nosso amigo Djurquinha, que vai então fechar a nossa aula, nos respondendo aí uma pergunta. Djurquinha, temos uma palavra nova aí na nossa aula, que é iniquidade. Você poderia nos explicar o que significa isso? Inequidade é o oposto de equidade, ou seja, é o mesmo que injustiça, parcialidade, desequilíbrio, desigualdade. É tratar os desiguais igualmente, não saber agir perante o diferente, achar que todos devem ser tratados igualmente. Muito bem, Djurquinha, obrigado aí pela sua participação. Vamos para o nosso intervalo e até daqui a pouco. A sua aula continua no próximo vídeo.